Bom dia a todos, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão, convidando o nosso querido deputado Inácio Loyola para fazer a secretariar os trabalhos, e a deputada Ângela Garrote para funcionar como segundo, aliás, o deputado Tarcísio Freire para funcionar como segundo secretário. Solicitando dos senhores deputados para que faça o registro das presenças. Havendo número legal, passamos a palavra para o deputado Inácio Loyola para fazer a leitura da ata. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalds, Fátima Canuto, Gilvão Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Olavo Calheiros, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas das sessões ordinárias do dia 13 de 12 de 2019, das 45ª e 46ª das sessões extraordinárias do dia 13 de 12 de 2019 e da sessão solene da instalação dos trabalhos da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Logo após o senhor deputado Silvio Camelo apela à presidência para que as segunda, terceira e sétima comissões reúnam-se extraordinariamente a fim de emitirem parecer do projeto de lei número 272/2020, que trata do rateio do Fundeb. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 3/2020, encaminhada a veto parcial ao projeto de lei número 646/2018, encaminhado à segunda comissão. Mensagem do governo governamental número 4/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinário número 211/2019. Encaminhada à segunda comissão, mensagem governamental número 6/2020, encaminhando veto parcial ao projeto de lei ordinário número 179/2019, encaminhado à segunda comissão. Mensagem governamental número 9/2020, encaminhando veto total ao projeto de lei ordinário número 134/2019, encaminhado à segunda comissão. Mensagem governamental número 10/2020, encaminhando o projeto de lei ordinário que dispõe sobre a criação do programa Jovem Cidadão do Mundo, que visa ofertar programas de intercâmbio internacional aos alunos do ensino médio da rede pública estadual, define critérios para a seleção dos estudantes nos programas e cria a Bolsa Intercâmbio e dá outras providências. Encaminhado às segunda e quarta comissões. Mensagem governamental número 11/2020, encaminhando o projeto de lei ordinário número 272/2020, que dispõe sobre o rateio das sobras do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores de Educação, Fundeb, com os servidores em efetivo exercício no Magistério da Educação Básica e da outras providências. Encaminhado às segunda, terceira e sétima comissões. Mensagem governamental número 69/2019,
encaminhando o projeto de lei ordinário número 259/2019, que dispõe sobre a extinção da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais, CARP, Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, Serveal, e do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, LIFAL, e da outras providências, encaminhado à 2ª e 7ª comissões. Mensagem governamental número 70/2019, encaminhando o projeto de lei ordinário número 260/2019, fixa o subsídio dos integrantes da carreira da perícia oficial do Estado de Alagoas, encaminhado às 2ª, 3ª e 7ª comissões. Mensagem governamental número 71/2019, encaminhando o projeto de lei ordinário número 261/2019, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses e do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências, encaminhado às 2ª, 3ª e 7ª comissões. Mensagem governamental número 72/2019, encaminhando o projeto de lei ordinário número 262/2019, que dispõe sobre a criação do serviço voluntário de plantão destinado aos delegados da Polícia Civil do Estado de Alagoas e da outras providências, encaminhado às 2ª e 7ª comissões. Mensagem governamental número 73/2019, encaminhando o veto total ao projeto de lei ordinário número 204/2019, encaminhado à 2ª comissão. Mensagem governamental número 74/2019, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei ordinário número 158/2019, encaminhado à 2ª comissão. Proposta de emenda à Constituição número 80/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo, que acrescenta o artigo 177A à Constituição Estadual para autorizar a transferência de recursos estaduais a município mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual, encaminhada à 2ª comissão. Requerimento sem número /2020, de autoria do deputado Davi Maia, requer a inclusão na pauta, de forma imediata, na ordem do dia de hoje, os projetos de resolução número 42, 43 e 44/2019, dos projetos de lei ordinária número 625 e 629/2018 e de número 136, 155, 188, 201, 203, 208, 220, 233 e 240/2019. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 629/2018. Discutido em primeiro turno o projeto de resolução número 42, 43, 44/2019. Projeto de lei número 625/2018, 136, 155, 188, 201, 208, 220, 233 e 240/2019. Encerrada a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. É o que consta, senhor presidente, deputado Galba Novaes. Lida a ata pelo ilustre deputado Inácio Loyola, coloca em discussão a mesma. Não havendo quem queira discutir a ata, declaro aprovada a ata por unanimidade e passo a palavra para o primeiro secretário para fazer leitura das matérias de expediente. Requerimento número 6, 2020. Autor, deputado Silvio Camelo. Requer a mesa, na forma regimental, moção
honrosa ao juiz Orlando Rocha Filho pelo excelente trabalho e desenvolvimento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, TRE. Projeto de Lei Ordinário número 207 de 2020. Autor, deputado Cabo Bebeto. Concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Tiago Mota de Moraes. Projeto de Lei Ordinária número 271 de 2020. Autor, deputada Jó Pereira. Considero de utilidade pública, Associação Aroeira. Projeto de resolução número 50 de 2019. Deputado Silvio Camelo. Concede a comenda do mérito esportivo Mário Jorge Zagalo aos professores de Educação Física Simeão Rufino do Nascimento e Fabrício Borsato. Projeto de resolução 49/2019. Autor, deputado Silvio Camelo. Concede a comenda Tavares Basto à doutora Maria Clara Cavalcante Bulgarim. Projeto de Lei Ordinária número 263 de 2019. Autor, deputado Silvio Camelo. Concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao doutor José Martônio Alves Coelho. Veto parcial número 12 de 2019. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem número 75 de 2019, relativo ao veto parcial ao projeto de lei número 178 de 2019, que altera a redação do artigo 3º da Lei Estadual número 7.965, de 9 de janeiro de 2018, que institui o programa Criança Alagoana, CRIA, e dá outras providências. Indicação número 514 de 2019. Autor, deputado Galba Novaes. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, assim como ao secretário de Estado de Segurança, sugerindo a identificação das formas do trecho conhecido como Lombinho, próximo ao povoado de Queimadas do Rio, do município Santana do Ipanema, AL. É o que consta, senhor presidente. Queremos agradecer ao deputado Tarcísio Flino, Secretaria dos Trabalhos, e não há inscrição para o expediente de nenhum orador. Então, eu passo a palavra para o primeiro secretário para fazer a verificação de quórum. Deputado, senhor presidente. Havendo número legal, dou por iniciada a ordem do dia. Com a palavra, o primeiro... Não há ordem do dia. Encerro a ordem do dia e passo para as explicações pessoais. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. Senhor presidente, bom dia, colegas deputados e deputadas. Eu gostaria de dizer que esta casa recebeu e foi lido ontem no expediente o projeto que trata sobre o rateio do Fundeb. Projeto importante para os professores. Dizer que, como é de praxe e já é uma fala constante, todos os anos a gente alerta para que o governo do Estado faça a adequação salarial dos professores do Estado para que não aconteça, que não seja necessário todos os anos fazer um rateio linear que não compõe a remuneração desses professores. E o que é pior, senhor presidente, os últimos anos
a legislação que autoriza o rateio, ela sempre chega ou no recesso, né, como foi nos últimos 2 anos. E esse ano ela chegou, inclusive, perto do retorno dos trabalhos desta casa. O nosso governador, estando aqui na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos na última terça-feira, ele alertou que, caso não aprovássemos a distribuição do rateio antes do Carnaval, nós estaríamos, deputado Marcelo Beltrão, inclusive, confiscando o salário, esse recurso dos professores, essa foi a palavra que foi utilizada, porque o recurso já estaria disponível para o pagamento dos professores. Confesso a Vossa Excelência, aos demais colegas deputados, que considerem, inclusive, um confisco por parte da Secretaria de Estado de Educação. Porque se era para compor o salário e não compondo, isso poderia ter sido autorizado no final do exercício, para que o professor terminasse o ano de 2019 já recebendo o seu rateio. Em que pese o governo do Estado tem encaminhado de maneira atemporal o projeto de lei para esta Assembleia Legislativa, o que nos cabe aqui, senhor presidente, é dar encaminhamento de solução. Eu acho que esta casa precisa ser instrumento de solução para os problemas da sociedade, principalmente para esse problema pontual com relação à remuneração, ao rateio do Fundeb. Em conversa ontem, aqui, nós protocolamos, assinado por diversos deputados, deputada Cibele, deputada Fátima, o deputado Davi Maia, o deputado Bruno Toledo, assinou o requerimento de tramitação de urgência do projeto, o que não resolve o problema para esse recurso ser liberado antes do Carnaval. A segunda e a terceira comissão, que é a CCJ e a Comissão de Orçamento, entrou em comum acordo e pedindo reunião extraordinária para hoje, às 10 horas. Findando aqui as atividades de plenário, nós vamos descer para as comissões para apreciar o projeto. Mas, infelizmente, o projeto também foi distribuído para a 7ª comissão, que não aceitou a convocação extraordinária. Então, o que eu quero que Vossa Excelência, enquanto presidente, fazer um apelo aos deputados, principalmente aqueles que fazem parte da 7ª comissão, para que a gente aprove, para que reúna conjuntamente com a 2ª e com a 3ª, e aí solicitando uma sessão extraordinária desse plenário ainda para hoje, para que a gente possa aprovar o projeto de rateio do Fundeb. Porque, regimentalmente, havendo concordância do plenário, havendo unanimidade dos pares, nós temos condições de aprovar antes do Carnaval. Se o governo vai pagar ou não antes do Carnaval, é tramitação interna do governo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, eu faço aqui um apelo aos deputados que compõem a 7ª comissão, que, em concordância, porque se todos concordarem, eles podem conjuntamente compor a reunião que vai acontecer, já que ontem não foi finalizado em consenso para que a 7ª também convocasse a sua reunião para hoje, atendendo às 24 horas do regimento. Então, eu faço aqui esse apelo sendo consensual na comissão, que a gente possa reunir as 3 comissões, convocar extraordinariamente esse plenário para apreciar o projeto de lei de rateio do Fundeb. Esse é um apelo que eu faço atendendo, né, os nossos professores que já ficaram, eu queria ressaltar, que já ficaram e são prejudicados por não ter recomposta o valor salarial e, por isso, sempre sobra e é rateado. E, além disso, pelo atraso com que o governo encaminha, já é o 2º ano que encaminha o projeto de lei aqui para esta casa. Muito obrigada, senhor presidente. Nós queremos agradecer a participação da deputada Jó e, inclusive, deputada, ratificar esse apelo de Vossa Excelência. A presidência faz a ratificação desse apelo, reconhecendo que é uma liberalidade e prerrogativa dos presidentes das comissões praticarem o mesmo. Então, nesse momento, não seria uma ação da presidência
fazer qualquer tipo de determinação em relação a isso. Mas fica aqui o apelo, né, a segunda e a terceira comissão já entraram em consenso para fazer essa reunião em conjunto e deliberar sobre o projeto. Isso aqui, inclusive, eu me pronunciei enquanto presidente da Comissão de Justiça em relação a isso, mas aí fica, como eu disse, ratificado o apelo de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo, líder do governo. Senhor deputado Galba Novaes, preside esta sessão, senhoras deputadas, senhores deputados. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Comissão de Justiça e à Comissão de Orçamento, nas pessoas do presidente Galba Novaes e do deputado Inácio, que atenderam o nosso apelo para que fosse realizada uma sessão extraordinária, feita ontem aqui nesse plenário. Tendo a tramitação das 24 horas, como determina o regimento, essa sessão deverá ser realizada pelas comissões na manhã de hoje. E quero dizer que a intenção do governo do Estado é pagar o mais rápido possível, e como tem sido feito todos os anos. O ano passado, mesmo no recesso, o governador mandou a mensagem e a Assembleia se autoconvocou e votou a questão do rateio. Esse ano, novamente, o governo do Estado mandou, no determinado tempo, para que no primeiro dia essa mensagem já estivesse aqui na casa e fosse apreciada pelos senhores deputados e senhoras deputadas o mais rápido possível. Sendo uma constante do trabalho realizado pelo governo, privilegiar a classe dos professores, aonde ele pode fazer, com projetos, com programas, com gratificações de desempenho. Tem feito isso até junto com as prefeituras. Então, o intuito do governo do Estado sempre é valorizar a educação. Então, senhor presidente, eu gostaria de apelar também à 7ª comissão, para que os nobres deputados que fazem parte dela pudessem realizar uma extraordinária também em conjunto com as outras 2 comissões e, quem sabe, pudéssemos votar ainda hoje essa questão do Fundeb. O governo espera o mais rápido possível que a Assembleia aprecie a matéria, pois o dinheiro está guardado, separado, aguardando apenas essa questão da votação para que possamos pagar aos professores. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos agradecer a participação do deputado Silvio Camelo, líder do governo, e passar a palavra para o deputado Bruno Toledo. Senhor presidente Galba Novaes, senhoras e senhores deputados, todos os telespectadores que nos acompanham também, muito bom dia. Senhor presidente, veja que guerra de retórica nós estamos vivenciando nesses últimos tempos por algo que deveria ser tão elementar, senhor presidente. Inclusive já foi tratado de forma muito menos politizada em anos anteriores. Eu estou exercendo aqui o meu 2º mandato e tenho lembrança, sei que muitos dos deputados que aqui estão, que também não exercem o 1º mandato, lembram que rateio de recursos dos 60% do Fundeb já foi tratado aqui, inclusive, no ano vigente. Já tratamos da aprovação legal no ano que estava sendo proposto esse rateio. Eu quero corroborar, não retrucar as palavras da deputada Jó Pereira nesse sentido. A gente aqui é importante que se deixe claro para a sociedade, principalmente para os professores, que são os maiores interessados aqui, que o que está errado, senhor presidente, é a política pública da remuneração, do salário dos professores. Precisamos ir para a origem. É uma política pública governamental que nasce equivocada, de não valorização, porque os valores já estão previstos desde o início. Mas, ora, vamos lá, que o governo seja conservador, deputado Cabebete, e não coloque o valor inteiro já na forma de remuneração, sem problema. Mas por que não manda? Veja, a lei chegou aqui no dia 13 de fevereiro esse ano, e chegou sem o valor exato. Não traz o valor que vai ser rateado. Por que não já manda aqui, já sabe lá nos meados de dezembro que vai sobrar recurso? Por que já não manda essa autorização legislativa para cá? Já foi tratado dessa forma anteriormente. Aí agora, senhor presidente, chegamos aqui e o governador, de forma extremamente deselegante, vai para a tribuna desta casa dizer que nós somos o culpado, o Poder Legislativo é culpado por um eventual confisco
dessas sobras que só servem, que só tem destinação específica para remunerar o professor que está em sala de aula. Eu não vou entrar em guerra de retórica, senhor presidente, não estou aqui para isso. Eu represento um poder, eu estou aqui, sou um dos representantes do poder legislativo e não vou me curvar a esse tipo de chantagem, de gato por lebre, de vigarice eleitoral, política. Eu não estou aqui para isso, senhor presidente. Eu acho que esse tema tem que ser tratado de forma séria, esse poder não deve ser tratado com deboche. Nós não somos culpados se porventura alguém confiscou dinheiro que não é dele, já não é uma prática inaugural desse governo, deputado Cabo Bebeto, utilizar recursos com outras finalidades para formar caixa. Isso já foi no Escola 10, já foi assim, FECOEP, cansamos de ver no FECOEP isso ser utilizado, mas aqui a gente vai servir para atender um deboche e se curvar, senhor presidente. Não, o meu mandato não vai servir para isso, nós não somos culpados por isso e quero aqui informar, inclusive, aos professores que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com esse tipo de deboche, como eu falei, não tem nada a ver com essa retórica, com essa guerra de retóricas, mas quero dizer aos professores, o Poder Legislativo não é culpado por esse atraso desses salários, que já deveriam ter sido pagos no dia 1º ou dia 2 de janeiro, já deveria estar sendo entregue aos professores, se o governo assim quiser, senhor presidente. Mas outro fator que me chama a atenção, é importante que se diga também, nossa galeria está vazia. Eu não vi da parte do sindicato nenhum tipo de pressão e manifestação contra o governo do Estado por esse confisco do salário desde o dia 2 de janeiro. Eu não vi nenhum tipo de manifestação por parte do sindicato. E está aqui a galeria, por favor, se puder filmar, puder mostrar a TV Assembleia, a galeria está vazia. De repente, os seus dirigentes sindicais já foram para o carnaval. De repente, já receberam o salário. E a classe que está aí na ponta não teve os seus representantes aqui discutindo seriamente, não teve os seus representantes sindicais que têm lá as suas contribuições sindicais sendo contempladas e não estão aqui nesse momento fazendo pressão, não deixando que isso ocorra, não deixando que o professor que está lá em sala de aula sofra com os efeitos dessa política pública equivocada por parte do governo do Estado. Então, eu não aceitarei, senhor presidente, que a culpa do salário dos professores ainda não terem sido entregues, contemplados os professores com esse recurso que só serve para isso, finalidade específica para isso, caia no colo do Poder Legislativo Estadual. Isso não é justo e essa guerra de retórica não podemos entrar nisso, porque a Assembleia não é mero replicador das falas governamentais. Nós temos nossas prerrogativas e elas precisam ser respeitadas. Queremos agradecer o ilustre deputado Bruno Toledo. O líder do governo pediu a palavra, mas pedia só o deputado Silvio. Existe a inscrição aí do deputado Marcelo Beltrão, Davi Maia e Cabo Bebeto. Então, nós estamos seguindo a ordem cronológica. Queria pedir compreensão de Vossa Excelência e logo após voltaremos a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Marcelo Beltrão. O deputado Galba, presidente, se for ordem cronológica, se for por idade mais avançada, acho que o Bebeto está na frente. Por ordem de inscrição, né? Não de idade. A cronologia da inscrição. Respeitando seus cabelos brancos. Respeitando seus cabelos brancos. Mas vejam só, essa questão do rateio é uma questão que vem sendo recorrente e, no meu modo de ver, ela precisaria de uma regra mais bem definida e a possibilidade do rateio. A Comissão de Educação, eu, como já fui gestor, vejo com bons olhos desde que o rateio seja utilizado para amarrar produtividade e melhoria dos indicadores da educação. No ano passado, nós discutimos essa questão, tivemos, inclusive, alguns debates no que diz respeito à contribuição previdenciária. Nós
protocolamos já no início desse mês o nosso interesse, o interesse da Comissão de Educação, que esse desconto ele não aconteça mais a partir dos próximos anos. Inclusive, a Comissão de Educação já se reuniu e apresentará uma emenda junto com as comissões de Constituição e Justiça, que irá se reunir, e Orçamento, para que possamos amarrar esse compromisso que já foi, inclusive, costurado com o governo do Estado, e que o rateio ele tenha um planejamento específico e uma meta específica para atingir melhores indicadores. No início do ano passado, quando o advento do rateio, nós encaminhamos um ofício à Secretaria de Educação para informar a Comissão de Educação se haveria possibilidade de haver rateio em 2020. E não tivemos retorno por parte da Secretaria, porque a intenção nossa, a intenção da Secretaria, é propor mecanismos que possam fazer do rateio um instrumento de melhoria da qualidade. Apesar de toda essa falta, apesar da urgência do que se quer com esse projeto, eu gostaria de manter o apelo para que a gente possa aprovar o mais rápido possível. Eu acho que, apesar de todos os argumentos que foram utilizados pelo deputado Bruno, mas que a gente possa ultrapassá-los e debatê-los em outro quesito. O rateio ele só beneficia aos professores, uma classe que vem cada vez mais precisando do apoio desta casa, e independente do que o governo errou ou acertou, o que possamos fazer para que esse rateio acelere e possa ter a possibilidade de ser pago antes do Carnaval é o entendimento de toda a Comissão de Educação, e falo por todos os membros da nossa comissão. Então, apelo mais uma vez, presidente Galba, independente, dou razão a todos os argumentos que o deputado Bruno citou, mas que a gente possa, junto com todos os deputados, por unanimidade, fazer com que esse rateio seja aprovado ainda hoje. Obrigado, senhor presidente. Queremos agradecer a participação do líder do nosso partido, MDB, deputado Marcelo Beltrão, passando a palavra nesse momento ao deputado Davi Maia. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas parlamentares, que a gente ainda não tinha utilizado o microfone. A todos os telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, hoje o bode está aqui na sala, no meio da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Tem um bode aqui na frente. Nós estamos vestindo a carapuça deste bode, senhor presidente. Hoje nós estamos colocando, o governo do Estado nos coloca entre a classe dos professores e a sua incompetência, entre a ingerência e o carnaval dos professores. Concordo. Mais do que ninguém, fui eu quem mais lutei nessa casa para a gente se reunir extraordinariamente ano passado. Fui eu quem mais briguei para que essa previdência não tivesse sido cortada, deputado Marcelo Beltrão. O desconto ilegal, o confisco, como o governador utilizou da tribuna, e cabe esse confisco, essa carapuça, cabe muito no nosso governador do nosso estado, não o meu governador, mas o governador do nosso estado, deputada Jó. Cabe muito bem essa carapuça de confisco nele, porque ele vem confiscando o recurso dos professores há 5 anos. Ele vem confiscando o recurso da Previdência sem nem calcular na aposentadoria dos professores e sem nem calcular o tempo de serviço há 5 anos. Eu fui o primeiro parlamentar que denunciou isso aqui. Peguei as provas, peguei julgamento do Supremo, trouxe para esta casa. Aprovamos a emenda. Infelizmente, muitos deputados que defenderam a minha emenda naquela época depois votaram pela derrubada, pela manutenção do veto. Depois recuaram e votaram com o governador e mantiveram o confisco. Mas hoje, senhor presidente,
Eu quero aqui falar de legalidade e parabenizar Vossa Excelência pelo dia aqui da sessão inicial, a postura de Vossa Excelência. Senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, a qual Vossa Excelência é presidente, inúmeras vezes já foi devolvido projeto por incompetência do governo do Estado, da assessoria do governador. Inúmeras vezes foram devolvidos porque não vinha o impacto financeiro. A deputada Jó Pereira é a prova disso, porque é uma das pessoas que mais reclama. Alguém me levante qual é o impacto financeiro hoje do rateio. Alguém me diga pelo menos o valor do rateio. Onde está escrito? Onde é que está presente? Senhor presidente, a incompetência desse governo é muito maior, porque a reforma da Previdência veio para esta casa com o nome pedido de urgência, é constitucional, é regimental. Infelizmente, o rateio não veio. Incompetência, senhor presidente, administrativa que define esse governo. E nós, agora, somos o vilão. Eu que defendi que os professores recebessem, os professores do Estado, recebessem o recurso do Escola 10 antes do município. Eu que apresentei a emenda e a grande parte dessa bancada foram contra. Preferiram pagar logo o recurso dos prefeitos do Escola 10. O deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência, que me acompanhou. Senhor presidente, não temos impacto orçamentário, não temos regime de urgência, não temos a tramitação necessária. Concordo, eu também queria que os professores, e disse, assinei o regime de urgência, quero que os professores passem em carnaval com seu recurso, mas não podemos ser nós, corretores de governo. Não podemos ser nós, bode expiatório de um governador que tem uma equipe incompetente, que tem uma equipe que não sabe tramitar um mísero processo, que tem uma equipe que confisca o recurso dos professores, que tem uma equipe que agora vem dizer que a culpa é da Assembleia porque os professores irão passar o carnaval sem o rateio. Ora, senhor presidente, está no artigo 71 da nossa Constituição Estadual. Ele poderia ter convocado essa casa extraordinariamente e eu tenho certeza que todos os deputados estariam aqui. Mas por que ele não o fez? Porque ele queria escolher um bode. E o bode somos nós. Porque ele queria, com isso, estar com o dinheiro rendendo janeiro, fevereiro. E essa equipe de governo dele, que é de rentistas, só sabem, não pensam nas pessoas, só pensam em números, em juros, em rating, para tirar empréstimos. E eu fico triste de ver que tem um monte de deputado que se veste com a carapuça do bode expiatório. Infelizmente, senhor presidente, o que precisar de mim, estarei hoje na CCJ. Precisar de mim para aprovar o projeto, estarei lá. Disse isso aos professores. Estou aqui desde o ano passado defendendo. Fiz questão hoje de botar um TBT, dizendo na rede social de tudo que a gente defendeu no ano de 2019. E peço aos professores que analisem a votação e a trajetória de cada deputado. E analisem se cada deputado dá para assumir a carapuça de bode do governador. Eu não vou assumir. Obrigado, senhor presidente. Queremos agradecer a participação do deputado Davi Maia. Neste momento, passar a palavra ao deputado Cabo Bebeto. Logo após, o deputado Chico Tenório. Então, o deputado Silvio Camilo, logo após o deputado Chico Tenório. Presidente, eu fico para o final, quero ouvir a opinião dos deputados. Então, com a palavra, o deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, desde esses 5 anos do atual governo de Alagoas, que nós viemos brigando por melhoras na educação, que a gente faz críticas ao secretário Luciano Barbosa, pela forma como ele administra. Quando, no final do ano, deixa sobrar 30, 40 milhões de reais dos 60% que deveria ter aplicado na melhoria salarial dos professores, é uma demonstração de incompetência.
mas é também uma jogada eleitoral que ele faz para dizer no começo do ano que está dando um 14º, um 15º salário aos professores. Como se tivesse brincando com analfabetos. E os professores não são professores, são os responsáveis pela educação do Estado. Mas brincam com os professores, jogam, enganam, como se estivesse jogando bala para crianças. Não é dessa forma que devemos tratar a educação. A educação em Alagoas merece mais respeito. Embora eu discorde da forma como o secretário Luciano vem conduzindo, vem reduzindo o número de alunos em sala de aula. Alagoas perdeu 30 mil alunos na rede pública estadual. E não perdeu porque os alunos passaram de ano, não. Perdeu por evasão escolar mesmo. Tanto é que agora ele lança um projeto chamando esses alunos para alfabetização. Ele reconhece a sua incompetência e tenta corrigir, indo buscar aqueles que já perdeu, chamando para educar depois que são adultos, quando devia fazer isso como criança. A parte mais importante da educação, na minha maneira de ver, é no início. São as crianças. E o Estado cuida das crianças aonde? O Estado mantém creches aonde? Aí diz, não é obrigação minha, é dos municípios. Mas é papel do Estado melhorar a educação, cuidar das suas crianças para um futuro melhor. E isso não vem fazendo. Nós não podemos aqui, senhor presidente, abonar os erros da gestão Luciano Barbosa. Nós não podemos aqui balançar a cabeça, confirmando aquilo que eles querem sem contestar. Esse rateio é um engodo, é uma vergonha administrativa. Esse rateio não pode continuar acontecendo. Temos que ser contra mesmo. Temos que ser contra o rateio, que é o engodo. É lamentável que aconteça isso. E é lamentável ainda que essa batata quente venha para as mãos do Poder Legislativo com essa maneira como foi conduzida. De dizer, está aqui, agora depende só de vocês, aprovo ou não. Na minha opinião, o Poder Legislativo tem que conduzir esse processo de maneira ordinária, de maneira normal. Hoje tem sessão ordinária. Vai o projeto à apreciação das comissões. Se passar nas comissões, volta para a próxima sessão ordinária. E assim está dando o trâmite legal que o governador mandou. O governador mandou o projeto para cá, não pediu sequer urgência ao enviar o projeto. Esse Poder Legislativo está fazendo um esforço maior de requerer a urgência que devia ter sido botada no projeto, mas mesmo com essa urgência, em condições normais, não passa hoje. Não tem como, a não ser que se convoque extraordinárias. Quando o governador podia, se fosse caso de extraordinária, ter convocado no recesso. E nós, deputados, estávamos aqui para apreciar. Senhor presidente, eu tenho 4 irmãs professoras. 4 irmãs professoras. Eu tenho uma irmã com 32 anos de educação, ganha R$ 1.800 de salário. R$ 1.800 de salário. Toma conta de uma sala de aula com 53 alunos. É a média das salas de aulas das escolas do CAGB. Lá onde está dentro, situada a Secretaria de Educação. E o secretário não faz concurso, não contrata novos professores, não dá o aumento que os professores precisam. E agora vem querer enganar os professores com um rateio. Isso é querer enganar a classe dos professores. Tanto é que o sindicato não concorda com isso. Tanto é que não tem pressão, como disse o deputado Bruno, aqui nesta casa, em busca de aprovar isso na carreira, não. Tenho certeza que a maioria dos professores não vai gastar essa migalha em carnaval, não. Vai pagar as contas atrasadas da Equatorial, que está aí cortando a energia do povo. Vai pagar as suas despesas, os seus débitos. E não gastar em carnaval. E sendo assim, não tem essa agonia de ter que aprovar antes do carnaval, não. Até porque dinheiro na mão é fácil de gastar. Pode ser que na emoção do carnaval alguém gaste e não pague suas contas. Eu não tenho nenhuma pressa em aprovar esse rateio. Vou analisar o projeto agora, quando reunir a comissão. Se carecer de alguma diligência, eu vou requerê-las. O dinheiro está lá, está guardado, ninguém vai meter a mão. Vamos apreciar em condições normais,
e possivelmente votar favorável se tiver correto o projeto. São essas as minhas observações. Muito obrigado. Queremos agradecer a participação do deputado Francisco Tenório, líder do PMN. Passar a palavra nesse momento ao deputado Cabebeto, voltou a inscrição. Depois a deputada Cibele Moura e, conforme pedido do líder do governo, falará por último. Com a palavra o deputado Cabebeto. Obrigado, presidente. Bom, aproveitando um pouco da fala de cada colega, eu vou começar, deputado Bruno Toledo, sobre o Sinteal. Eu já tinha observado, antes de estar aqui nessa casa como deputado, o quanto esse sindicato tem dormido em berço esplêndido nessa gestão do governo Renan Filho. Que eu lembro, eu já comentei aqui no governo TEL o quanto os sindicatos e associações estavam participativos e atentos nas demandas das suas categorias. E no governo Renan Filho está tudo muito bem, obrigado. E a gente viu na própria discussão aqui da Previdência uma participação ínfima, vergonhosa desse sindicato. Para vocês terem uma ideia, no sábado anterior da votação, eu fiz o convite para diversas categorias e foram ao meu gabinete, ao meu escritório. Nós marcamos às 9 da manhã e o Sinteal chegou de 11. Realmente muito compromissado. Eu cobrei ano passado, fiz uma indicação para que usasse policiais aposentados para fazer a segurança nas escolas. E a presidente do Sinteal disse que ao invés de querer armas, devia se adotar livros, mais livros para a escola, como se eu estivesse propondo essa troca ou algo parecido. E diversos professores e professoras agradecendo a minha indicação, contando fatos de violência, porque parece que vivem em outro local. Mas eu vi no meu trabalho e vejo e recebo relatos da violência nas escolas aqui em Alagoas. Eu vejo que, por exemplo, o batalhão escolar não dá conta de dar segurança para todas as escolas. E o Sinteal, ao invés de engrossar esse coro, de reforçar a segurança na escola para o aluno e para o professor, não. Vou criticar essa minha indicação. Isso, o que ele está representando, eu não sei. Eu sei que diversos professores vêm me reclamar da falta de representatividade em relação ao Sinteal. Eu achei interessante quando o governador falou que conhece o regimento, que conhece a casa, que sabe tudo, que é um cara realmente muito preparado. Só esqueceu de fazer a parte dele quando ele não mandou impacto financeiro para cá, quando ele no dia 31 de dezembro, que já sabia qual era a sobra, já devia no dia 1º ou dia 2 de janeiro ter apresentado isso aí. Ele fala dos 60%, também esquece dos 40%, que também pode dar direito à merendeira, ao serviço geral, ao vigilante, que também faz parte da formação do aluno e também poderia ter essa participação na sobra desses 40%. A gente não tem número nenhum para comprovar, para estudar, porque a matéria não é só o jeito, não, ela é importante para que a gente estude e discuta se os números são reais, até porque, deputado Davi Maia, os números nem sempre são reais nesse governo. Então é preciso a gente ver aqui no papel do que se está tratando, se está apresentando, se realmente gastou os 60% no que devia, os 40% no que devia. Me lembra o Império Romano, deputado Galba Novaes. E tem uma frase que é muito interessante, no latim é panem et circenses, a política do pão e circo. Fui até ler aqui para lembrar, para não falar errado. Se eu falei certo, enfim. Mas a urgência é por causa do carnaval. Rapaz, está de brincadeira comigo, é por causa do carnaval. Se fosse o problema do Pinheiro, se fosse um problema de uma epidemia de saúde, mas a urgência agora é por causa do carnaval, é a política do pão e circo, ou não é? Depois de 43 dias, o cara enviou dia 13 de fevereiro para cá, podendo enviar dia 1º, dia 2, porque vai pagando o carnaval para você gastar o dinheiro com cerveja, é isso que ele quer dizer? Que o professor está agoniado para receber, para tomar cerveja no carnaval? Ou, não é, ou poderia ser do começo de fevereiro ou de janeiro para se pagar a matrícula escolar, material escolar dos filhos dos professores? Aí a urgência que se diz, mas que não se fez com urgência, é para que o professor passe o carnaval com dinheiro. Não, o professor tem que passar o carnaval, deputado Bruno Toledo, o ano todo com dinheiro, porque isso era para estar no salário dele. E o deputado Chico Tenório tem razão quando diz, não, ele não está dando não, era para estar pagando no salário do professor essa sobra que não foi usada. Então, assim, por maior que seja aquela área do palácio, essa casa não pode caber lá dentro.
por mais simpático que um ou outro seja o governo do Estado, a Assembleia não pode se permitir estar lá dentro dessa forma. Nós temos aqui um compromisso com o povo, nós não estamos em campanha, não estamos aqui para fazer politicagem, para sair de bonito uma semana sim, uma não. Nós temos compromisso com o povo alagoano, seja ele professor, policial, médico, quem for. O governo começou errado e quer que a gente termine errado. É preciso estudar, a comissão tem que fazer o papel dela, como já fez, como devolver o projeto quando não tem impacto, e assim tem que fazer também agora. Porque se houvesse urgência realmente, tinha feito no começo do ano para que a gente pudesse tratar da forma que tem que ser tratada, com responsabilidade, e não com pão e circo. O Estado de Alagoas, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ela não cabe dentro do Palácio. É do Estado de Alagoas e não do governo de Alagoas. E para completar, deputado Davi Maia, a questão da responsabilidade, da maquiagem, vocês devem ter visto ontem uma matéria que saiu na Gazeta de uma escola, do Benito Bento, uma escola estadual, fica ali no Caíque, ali na entrada do Bio, sem merenda, o ano todinho sem merenda. Então, o que é que está acontecendo com a educação? Onde é que tem aí urgência? Será que também essa merenda, essa comida das crianças também não é urgente? Então, eu peço que os colegas reflitam sobre isso. É um tema sensível, tá? Mas a maneira do que foi apresentada, e pior ainda, que foi dada publicidade ao governador, isso está errado. E eu vou dizer, ele pode levar para lá um bocado de deputado, mas não vai levar todo de jeito nenhum. De jeito nenhum, que o meu mandato eu devo ao povo de Alagoas, e vou votar, deputado Maia, sempre consciente, independente de ser carnaval, São João, o que for. Se alguém quiser achar ruim, o professor não gostar, pode me abordar na rua, a gente conversa e discute, mas aqui, cada deputado é dono do seu mandato, o governador vai ter que agir com responsabilidade, as comissões também têm que ser responsáveis sim. Se num projeto manda devolver porque não apresentou impacto, nesse também, porque os números são grandes e a gente precisa estar com eles aqui, porque é dinheiro público. O deputado Davi Maia, foi Vossa Excelência que falou sobre a questão do empréstimo, é um alerta que a gente tem que ter aqui, tem que estar muito atento a isso, e o governo do Estado tem que aprender a tratar com a responsabilidade e os prazos que cada caso demanda. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, deputado Cabo Bebeto, líder do PSL, e nesse momento passamos a palavra para a deputada Cibele Moura. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. É importante e gostaria de ressaltar 3 pontos. O primeiro é concordar com os demais parlamentares quando colocam que o rateio deveria estar, sim, integrado no salário de cada professor. A gente vem de um tempo, bastante tempo, inclusive, sem aumento salarial. O professor ele vem sentindo no salário dele todos os meses. E quando chega agora, inclusive o rateio vai atrasar. E aí é onde eu entro no segundo ponto. A culpa não é da Assembleia. A Assembleia não é vilã. Muito pelo contrário. A Assembleia já se uniu, já pediu a urgência. E eu tenho certeza que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria dos parlamentares dessa casa estão dispostos a votar esse rateio da forma mais rápida possível. Por mim, a gente votava hoje, e é importante deixar isso claro. O terceiro ponto é que esse problema existe. E esse problema existe, e não é para o governo do Estado, não. Esse problema existe, e não é para a Assembleia, não. Esse problema existe para o professor que está lá na ponta, para o professor que está indo para a sala de aula e que tem o salário que não corresponde ao que ele merece. Para os professores e para todos os que eu pude conversar, vendo a dificuldade lá na Rota da Educação. Ando e andei por várias escolas desse estado. Todas têm suas dificuldades, mas uma é unânime. Os professores precisam de mais atenção. Essa classe precisa ser mais valorizada. Talvez esse não seja um problema só de Alagoas. Muito provavelmente esse é um problema a nível de Brasil. Mas como deputada de Alagoas, podendo estar dentro desse parlamento, vou defender todos os dias do meu mandato que os professores sejam valorizados. Dito esses 3 pontos, eu não quero saber se a Assembleia está sendo feita de bode expiatório ou não. Eu não quero saber se é jogada eleitoral ou não. E eu não quero saber porque eu confio e acredito
na inteligência dos professores. Eles que vão julgar, eles que vão dizer quem fez certo e quem fez errado. O que eu quero saber é de defender os professores. O que eu quero saber é do dinheiro que eles têm direito na conta. Então, quero unir o meu discurso ao de diversos parlamentares que aqui fizeram hoje e dizer, se precisar de mim, se precisar da deputada Cibele Moura, eu fico aqui, inclusive no sábado de carnaval, inclusive perdendo o bloco, para que a gente possa votar o rateio da forma mais rápida possível, dentro do regimento interno dessa casa, que tem que ser respeitado, que isso fique muito claro, mas que a gente possa garantir um direito que é dos professores. E repito, pouco me interessa quem é que está fazendo jogada política com isso. Me interessa o direito dos professores. Muito obrigada. Bom dia. Queremos agradecer à deputada Cibele Moura sua participação. E, nesse momento, passar a palavra à deputada Jó Pereira, já que o deputado Silvio ficou de falar por último. Senhor presidente, agradeço o retorno da palavra, apenas para esclarecer alguns pontos e reforçar o apelo. Eu concordo quando o deputado Bruno Toledo disse que nós estamos numa guerra retórica. Uma guerra retórica que não tem, de maneira nenhuma, ganhadores. Só tem perdedores. E esses perdedores, senhor presidente, são os nossos professores. O que espera-se dessa casa, e aqui eu concordo quando a deputada Cibele diz, nós não somos vilões. Nós não somos. Nenhum deputado desta casa é vilão. Na história do rateio do Fundeb, nós fazemos parte da solução. E a solução é o que as pessoas esperam de qualquer pessoa que exerce um cargo público representativo, principalmente como o nosso. Então, nós temos que nos colocar na solução. Não em atender um pedido do governador. Não é isso. É atender a necessidade dos professores, independente de termos ou não aqui um sindicato nos cobrando. Porque nós sabemos quais são as nossas obrigações e quais são as nossas missões. Então, eu gostaria de dizer que, e aqui já finalizando, essa casa não pode, em uma guerra retórica onde não tem ganhadores, e é uma guerra retórica política de oposição por oposição ou situação por situação, usar 2 pesos e 2 medidas. Ao apresentar as emendas no projeto de reforma da Previdência, uma das minhas pontuações foi a não existência do impacto financeiro. Pessoas vão passar a pagar 14% a partir de março da sua remuneração enquanto contribuição previdenciária. Todos aqueles que recebem acima do salário mínimo, e nós aprovamos, senhor presidente, sem o impacto financeiro. E agora nós queremos o impacto financeiro. Então, aqui eu apelo mais uma vez. Não vamos nos alinhar a quem, infelizmente, brinca de fazer educação. Não respeita o Plano Estadual de Educação, não valoriza o magistério. Evasão escolar galopante. Então, vamos, sim, enquanto Assembleia Legislativa, fazer parte da solução prática na vida dos profissionais de magistério que aguardam desta casa uma solução. Esse é o meu apelo. Muito obrigada, senhor presidente. Queremos agradecer mais uma vez a deputada Jó Pereira pela sua participação. E nesse momento, como último orador, queremos passar a palavra ao deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, diante do que foi colocado neste plenário por diversos deputados, cabe a alguns esclarecimentos. Senhor presidente, a evasão e repetência tem diminuído e muito no estado de Alagoas. E a quantidade de alunos que passou no Enem e ingressou na universidade aumentou também muito. O IDEB tem 2 componentes de cálculo, senhor presidente: fluxo e proficiência. O fluxo é medido pela diminuição de repetência e evasão.
e a proficiência é medida pela Prova Brasil. Se a gente não tivesse diminuído o fluxo, não tinha conseguido subir no IDEB como foi conseguido pelo governo do Estado. O número de alunos irá diminuir com a correção de fluxo. Tem muito aluno fora da faixa matriculada nas escolas, isso também é um fato nos municípios. Por isso que estão matriculando no EJA, para compensar as perdas com matrículas. Porque as matrículas diminuem em todo o Brasil, por vários motivos. Um deles é a taxa de natalidade, que diminuiu, e porque estamos trabalhando a correção do fluxo. Isso é um dado técnico, senhor presidente. Onde há a maior evasão escolar é em Maceió, nas séries iniciais. Maceió é o maior responsável pelas crianças fora de sala de aula. Então, isso tem que ser visto tecnicamente, sem o desejo de bater por bater no governo do Estado. Se alguém teve um discurso aqui que não foi eleitoreiro, foi o governador Renan Filho. Ele apenas pediu que houvesse o consenso e disse que o regimento da casa era para proteger as minorias. E esse regimento está sendo obedecido, porque ontem nós pedimos aqui, as 3 comissões que se reuniram, 2 aceitaram, eu inclusive já agradeci aqui as 2 comissões, e uma não aceitou. É um direito da comissão não aceitar. Mas entre a Assembleia Legislativa, o governo do Estado e quem quer que seja, só tem um perdedor. É o professor que está esperando o seu dinheiro, que está lá, aguardando para ser feito o pagamento. E basta apenas essa casa autorizar. Então não adianta aqui dizer que tem bode, que tem garrote, que tem camelo nesse plenário. Não é? Tem que se fazer o seguinte, e pagar ao professor. Se ele vai gastar o dinheiro no carnaval, se ele vai pagar a energia, se ele vai, é outra história. Agora eu faço novamente aqui um apelo aos senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos colocar a vaidade também um pouco de lado. Vamos ser grandes, como essa casa sempre foi, e possamos autorizar, ainda hoje, peço aqui novamente à 7ª comissão que se reúna, junto às outras 2 comissões, que possamos fazer extraordinária, que a casa pode se autoconvocar, e enviar essa mensagem para o governador, que está lá aguardando, ansioso para pagar. Esse é o devido esclarecimento, senhor presidente, e eu agradeço aqui a todos os nobres colegas. Muito obrigado. Queremos agradecer ao deputado Silvio Camelo sua participação, dizendo que, na realidade, bode nós não temos não, mas garrote e camelo temos aqui com muita satisfação, né? Nessa casa. Encerrando assim, naturalmente, os discursos aqui, nós queremos dizer que esta presidência, agindo como magistrado que é, seja quem for que esteja sentado aqui, o nosso presidente faz muito isso, está aqui à disposição dos senhores deputados, né, que é um colegiado, uma casa eclética, mas assim, o pensamento totalmente voltado para o bem-estar da população alagoana, e fazemos assim esse apelo, né, como eu disse, essa redundância a todos aqueles que solicitaram, na medida do possível, dentro das normas regimentais, nós possamos assim adiantar, né, dar essa condição de aprovar. Se for necessário, como colocou muito bem a deputada Cibele, se for para ser no sábado de carnaval, nós estaremos aqui. A gente não tem esse negócio de sábado, de domingo. A deputada Ângela já tem um compromisso que não pode estar, né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos deputados assim estarão, né? Nós temos um compromisso muito grande com a nossa sociedade, com a nossa população alagoana, né? Então, está assim muito além, e é muito mais importante do que até uma diversão, qualquer coisa que nós possamos ter assim, nos comprometido, o bem-estar geral das pessoas. E o professor é um segmento por demais importante. A gente tem um exemplo disso nos países mais evoluídos do mundo, é exemplo da Finlândia, da Noruega, da própria Alemanha, onde o professor é o mestre dos mestres, né? Ninguém está aqui, ninguém se formou, chegou onde chegou que não fosse através de professor. E eu sou da época da escola pública, onde os professores viviam muito bem, financeiramente, economicamente falando, né? E servia sempre de exemplo para a gente. Então, sei, como eu disse, sendo só repetindo o que foi dito pelos senhores deputados, nós estamos aqui, temos o comprometimento, temos a obrigação, temos assim a disposição de atender a necessidade. Assim que encerrar a sessão, iremos fazer a
sessão a reunião da Comissão de Justiça, o deputado Inácio também irá fazer a reunião da Comissão de Finanças, para que a gente dê celeridade. Logicamente, vou repetir mais uma vez, cumprindo todas as normas regimentais, o que está dentro do regimento nós iremos fazer e iremos praticar esse esforço para que a gente atenda a necessidade da nossa população. Então, nós não temos ninguém inscrito, não oradores inscritos para utilizar. A deputada Ângela, por favor. A palavra da deputada Ângela Garrota. Senhor presidente, só quero aqui reiterar o convite aos nobres colegas deputados que hoje em Palmeira dos Índios vai acontecer na avenida o bloco Amiga da Gente, né, com a cantora Márcia Felipe. E aí eu estou convidando a todos, funcionários, deputados, e estarei lá para recepcionar cada um de vocês. E só dispenso a falta do presidente Marcelo Vitor. E o resto, se não for, me aguarde, que depois do carnaval eu volto. Queremos agradecer, deputada. Dizer, inclusive, que já estava escrito aqui, nós íamos fazer esse convite, né? Já preparei uma caravana, né, para estarmos lá mais tarde, ia fazer o convite em nome de Vossa Excelência, a todo o colegiado aqui, a todos os membros dessa casa, para estarmos presentes desse início de carnaval, que tenho certeza será uma festa maravilhosa, como sempre, como todas as festas que é patrocinada por Vossa Excelência. Queremos fazer um registro aqui também, que hoje é aniversário do cinegrafista da nossa TV Assembleia, de Valdo Silva. Então fica aqui o registro e parabéns que a gente, aqui em nome da presidência, em nome da Assembleia Legislativa, o faz com muitos anos de paz e saúde, né, e fé, que é o mais importante. Então, com a graça de Deus, vou declarar encerrada a presente sessão, convocando todos os deputados para o dia 27, na próxima quinta-feira, em horário regimental. Bom carnaval para todos.